Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente! Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui, através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente! Estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 5, eu, o Isnaba, diretor de imagens, a Rosário como prof assistente, e nós vamos juntos aqui nesta aula, né, trabalhar aqui a disciplina de Economia e Mercados, que começa nesse exato instante e vai se prosseguir aí ao longo deste módulo. Ok, minha gente, nos encontramos novamente. Estava com vocês em Direito Empresarial e agora estava com Direito Empresarial, né, nas turmas de aqui de Administração. E agora a gente segue juntos com Economia e Mercados. Beleza, minha gente, meus caros futuros administradores, câmbio técnicos em administração. Oi, povo de Cajazeiras, boa tarde, dando boa tarde aqui pelo chat do IPTV. Eu estou vendo aqui conectados conosco Cajazeiras, Dom Expedito Lopes, Lagoa de São Francisco, Paulistana, Picos, Santana do Piauí. Boa tarde, boa tarde. Muito bem, minha gente. Vamos adiante. Introdução, objeto de estudo da nossa disciplina, né? São os tópicos que nós vamos discutir hoje, neste dia 19 de setembro, né, de 2022. Legal, volta aqui para mim, Isnaba. Inclusive, deixa eu compartilhar com vocês. Eu estava ainda há pouco, cheguei para ministrar essa aula, cheguei ali no refeitório. A gente está recebendo uma visita de uma equipe de pessoas lá de Moçambique, não é? São vizinhos do Isnaba, já que o Isnaba aqui, meu diretor de imagens, é de Guiné-Bissau. Então, lá na África veio a galera do Moçambique para conhecer a operação do canal Educação. É muito interessante porque vamos imaginar que as práticas aqui, de repente, transbordem para lá e possam contribuir para fortalecer os processos de construção do conhecimento lá em Moçambique. É muito interessante. Não conheço a questão geográfica. Isnaba, ficam distantes Moçambique e Guiné-Bissau? Ficam bem distantes, né? Sim, Moçambique fica do lado Pacífico, do Índico, do Oceano Índico, e Guiné-Bissau fica banhada por... Fica do lado ocidental. Beleza, muito bem. Guiné-Bissau, ocidente e Moçambique, oriente, né? Do continente africano. Muito bem, beleza. Minha gente, vamos adiante. Pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Vamos lá. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos trabalhar. Minha gente, temos aqui no nosso roteiro de aula o objeto de estudo da disciplina Economia e Mercados, né, que nós vamos tratar hoje. A ideia como objetivos de aprendizagem, né, a gente conhecer o conceito de economia, identificar 3 problemas econômicos básicos, e entender a lei da escassez. Esses são 3 elementos muito importantes para a gente entender a economia e a influência, porque, vejam, uma empresa, enquanto uma unidade técnica de produção, ela está inserida dentro de um contexto maior, que é esse contexto econômico. Então, entender esses elementos nos ajudam a entender o ambiente de negócios, onde as empresas estarão interagindo, né, e que vocês poderão estar trabalhando como futuros técnicos em administração. Ficou claro, minha gente? Dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar conosco aqui pelo chat do IPTV ou do YouTube, tá bom?
Ok, povo de Cajazeiras, câmbio, se quiserem colocar os nomes dos mestres presenciais e também dos alunos, fiquem à vontade, a gente vai compartilhando por aqui. Eu sou o professor Fernando Galvão e vamos juntos aqui com Economia e Mercados. Beleza? Vamos adiante. Mas eu antes de começar com o conteúdo em si, volta para mim aqui, Isnaba, por favor. Minha gente, percebam o que eu quero comentar com vocês agora. O conhecimento, ele tem se organizado, pode me botar tudo aqui na tela, Isnaba? O conhecimento, ele, por uma série de influências, inclusive do René Descartes, aquele cara lá da matemática, aquele filósofo matemático que desenvolveu o eixo cartesiano, né, os gráficos através dos quais a gente tenta entender as coisas do ponto de vista gráfico. O René Descartes, ele entendia o mundo de uma forma mecanizada, como uma grande máquina composta por diferentes peças, sacam? Cada uma cumprindo com sua função e contribuindo para o funcionamento da máquina como um todo. E a gente pode fazer essa alusão como um grande mosaico. O que é um mosaico? Isnaba, tu pode abrir uma janelinha aí no navegador, tu procura no Google o nome mosaico, aí tu vai em imagens e tu compartilha na tela aqui para a galera, para eles terem uma referência visual do que eu estou dizendo. Por mosaico, entendam uma peça de arte, que geralmente é de arte, em que ela é composta por diferentes pedacinhos. O Isnaba está procurando aqui, ele vai compartilhar na tela para que vocês consigam visualizar. Era essa a visão que o Descartes tinha sobre o conhecimento, sacam? O conhecimento como um conjunto de partes, as ciências no caso, cada uma com seu objeto de estudo. Você tem a história, tem a geografia, a matemática, a biologia, a química, a física, a antropologia, a gente vai ter a economia como um exemplo, a administração. Então nós temos diferentes campos de conhecimento aqui, ok? E esses conhecimentos, eles, cada um no seu quadrado, eles representam aí um mosaico. Mas, na verdade, a gente tem aí visões parciais da verdade. Você tem a visão da biologia, você tem a visão da química, você tem a visão da história, você tem a visão da matemática. E isso, de certa forma, limita o campo de visão. Mas essa é a estrutura, de pensamento, de estruturação do conhecimento científico que o René Descartes deixou para a gente. Tu encontrou aí um mosaico, Isnaba? A imagenzinha de um mosaico no navegador para compartilhar com a galera. Tu bota mosaico, obra de arte, mosaico, e nas imagens tu vai encontrar fácil aí. Só um minutinho, galera. Só para vocês apurarem como é que o conhecimento científico, como ele se organiza. Povo de Paulistana, boa tarde. Câmbio. Beleza. Pode ser essa, pode ser. O Isnaba vai compartilhar na tela aqui uma imagem de um mosaico com vocês, para que vocês tenham essa noção. Então, vejam. Agora essa visão, ela é um tanto quanto limitada. É tanto limitada porque eu não consigo ver o amplo, eu só consigo ver o que o objeto de estudo da minha ciência consegue alcançar. Então, qual é a perspectiva? E eu chego aqui para vocês, na formação de técnicos em administração,
com a disciplina de Economia e Mercado. Ela é uma pecinha nesse sentido, para ajudar na formação de vocês, de mundo, de cidadãos e de profissionais, que vocês consigam ter essa visão, não é, essa atuação profissional de forma mais rica, que vocês tenham mais repertório, mais recursos. Mas a economia e mercado, ela não pode ser encaixada na função de na formação de vocês apenas como uma peça a mais de um mosaico. Na verdade, a gente precisa fazer a interdisciplinaridade, a gente precisa fazer a transdisciplinaridade. Ou seja, a gente vai estar discutindo economia e conectando e misturando com outras ciências aqui, com a área de gestão. É preciso discutir isso do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista do desenvolvimento humano. A gente precisa mesclar essa coisa, a gente precisa misturar umas coisas de forma a não saber onde é que começa uma, onde é que termina a outra. Quando a gente faz isso, a gente sai de uma visão cartesiana e focada numa visão mais ampla, mais sistêmica, mais holística. E quando a gente consegue fazer isso, podem ter certeza, vocês serão futuros técnicos em administração muito mais completos, com uma leitura de mundo muito mais interessante. Ok, minha gente? Tudo bem? Câmbio, câmbio. Cecília Gabriele, boa tarde, Cecília. Oi, 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 boa tarde. Povo de Paulistano, pode botar. O Isnaba vai compartilhar a tela aqui de um mosaico com vocês, né, para vocês poderem estar apurando. Vejam só, olha aqui uma obra de arte na forma de mosaico. A gente tem um olhar humano, só que, vejam, ele é composto de diferentes pecinhas, de pequenas pecinhas aqui, compondo este grande mosaico. Eu pedi para o Isnaba compartilhar aqui na tela com vocês, porque é como se essa fosse a organização da ciência. Cada quadradinho desse é uma ciência. É a administração, é a filosofia, é a história, é a biologia, a geografia. Todas contribuem para a formação do todo, né? Olha aí, da obra de arte desse olhar aí, ok? O que eu estou ponderando é que cada pecinha dessa, na verdade, a gente precisa fundir umas com as outras, no sentido de a gente conseguir olhar as questões de gestão e combiná-las com o meio ambiente, com ética, com economia, com física, e a gente precisa fazer isso para conseguir ter um olhar melhor sobre o que está acontecendo, poder filtrar as informações que nos chegam e para que a gente possa estar tomando decisões. A gente vai ver muito isso aqui sobre a alocação de recursos escassos. Essa é a pegada da disciplina, ok? Então, apesar de ela ser uma pequena pecinha dessas aí, ela vai se esforçar, nós aqui no estúdio vamos nos esforçar para fazer com que essa pecinha dialogue com várias outras pecinhas, não é, que compõem esse grande mosaico chamado conhecimento. Tá bom, minha gente? Beleza? Essa é a proposta. Nós estaremos nos encontrando todas as segundas e terças-feiras e vamos juntos ao longo deste módulo com economia e mercados. Tá bom? Bacana. Este é um convite para que a gente possa estar se encontrando. Beleza? Pode voltar aqui para mim, Isnaba. Muito obrigado. Então, vamos adiante. Deixa eu passar aqui o slide. Minha gente, essa disciplina, ela busca fazer com que a gente consiga ir aos fundamentos da economia, dos fundamentos para o entendimento da economia. Este é o nosso foco, ok? É permitir que haja uma familiarização com os termos envolvidos na área de economia. Não sei se vocês têm, e para vocês que vão trabalhar com gestão, isso faz todo sentido, ok? Pedro Paulo, boa tarde, porque
vejam, quando a gente fala dos termos, deixa eu sintetizar um pouco mais aqui. Quando eu falo desses termos aqui, ó, envolvidos na economia, eles recebem um apelidozinho chamado economês, né? Eu tenho o economês, deixa eu puxar aqui esse N, ficou feio, né? Deixa eu puxar aqui o N, o economês, ok? Que é um termo, vocês, todo dia a gente pratica o português. Vocês têm aula de inglês, então nós vamos aqui estudar também o economês, ok? Os termos específicos da economia. Sacam? E, a princípio, quando a gente ouvir falar de economia, eu, pelo menos, até o ensino médio, eu só vim estudar economia na universidade. Sacam? Aí eu já estava nos meus 19 anos, quando eu passei no vestibular. 18 para 19. E vocês, né, já estão tendo a oportunidade de falar de ver isso aqui agora no ensino médio. Entendem? Então, é uma enorme vantagem nesse sentido. Seguindo aí, em se tratando de economês, percebam, pode parecer distante, longínquo, o que tem a ver economia? Economia, isso trata de coisas que não tem nada a ver com minha vida. E esse é um ledo engano, isso é um grande engano, porque economia tem tudo a ver com a nossa vida. E o economês, que às vezes pode parecer, pode levantar um muro em relação a gente e a entender a economia. Por exemplo, você ouve falar em taxa de juros, recessão, inflação, né? Você ouve falar de PIB, né? PIB per capita, de repente, não, isso aqui é muito difícil, não dá para entender isso. E, na verdade, não é tão assim. O economês, de certa forma, em vários casos, ele busca simplificar. Ele pega um monte de fatores econômicos e os organiza e os empacota num único termo. A ideia é facilitar, porque percebam, se eu pegar aqui e juntar, aqui, eu junto aqui, queda nas vendas, queda nas compras, queda nas encomendas de matérias-primas, aumento do desemprego. Se eu pego aqui queda nos investimentos, fechamento de empresas, queda no faturamento das empresas, queda na arrecadação do Estado através dos tributos. Eu pego todos esses fatores, todos esses conjuntos de fatos aqui que aconteceram, e eu empacoto tudo num termo chamado recessão, que é um termo muito usado dentro do economês. Vocês percebem como há uma simplificação, ou pelo menos o esforço em simplificar as coisas? Pega um monte de coisa que está acontecendo na economia e dou um nome. Recessão, ou depressão econômica, ou crescimento econômico, ou inflação, ou PIB, o crescimento da atividade econômica. Essa é a ideia do que está por trás do economês. E a gente vai ter a oportunidade de estar praticando isso todos os dias. Tá bom, minha gente, aqui nas transmissões, né? A ideia é que vocês, como futuros técnicos em administração, vocês precisam se apropriar desses termos, como os termos ligados diretamente à administração. Porque isso aqui, quando a gente está falando disso aqui, a gente está falando de economia e mercados. Mercados onde as empresas nas quais vocês podem estar trabalhando, independente se estiver em São Paulo, ou em Cajazeiras, ou em Lagoa de São Francisco, ou se vocês estiverem lá no Rio de Janeiro, ou em Goiânia, tanto faz. É economia e mercado. Essa relação, ela é muito conectada. Ok, minha gente? Sim ou não, fiquem à vontade para manifestar, fiquem muito à vontade para manifestar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat, tanto do YouTube como do
do IPTV, Povo de Cajazeiras, do Expedito Lopes, Lagoa de São Francisco, Paulistana, Picos e Santana do Piauí. Ficou claro aí, Pedro Paulo de Paulistana? Além disso, minha gente, você poderá identificar esses conceitos em situações cotidianas ou em um contexto profissional, tá bom? A gente vai ter a oportunidade de estar durante toda a disciplina discutindo essas temáticas. Destaco aqui em amarelo, muitas mudanças e avanços têm ocorrido em diversas áreas, não é? E por vezes a gente pode perceber um aumento nos níveis de consumo das pessoas, um aumento na quantidade de produtos disponíveis para os consumidores. A gente pode perceber maiores investimentos em tecnologia e em comunicação, sacam? A gente consegue fazer essas coisas. Agora, o tempo em que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê esse potencial aqui de aumento dos níveis de consumo, de aumento de quantidade de produtos disponíveis, de maiores investimentos em tecnologia e comunicação. Ao mesmo tempo, a gente se parar para olhar criticamente a realidade, a gente vai ver problemas como pessoas com falta de acesso aos bens e à tecnologia, pessoas que continuam não tendo acesso a esses produtos e a esses serviços. Não é assim que a banda toca? Por exemplo, com problemas com a falta de acesso aos bens e à tecnologia. Isso aqui, a gente vê isso tanto na... Só um instante. A gente vê isso tanto no acesso aos celulares, como no acesso aos alimentos. Sacam isso, minha gente? A gente vai ver isso. As coisas estão ficando cada vez mais caras e cada vez mais inacessíveis para as pessoas. Entendem? A gente com a mesma grana bota menos coisas no carrinho do mercado. Ou a gente não consegue acompanhar os avanços nos equipamentos eletroeletrônicos. Por quê? Porque eles são muito caros, eles estão inacessíveis, estão muito distantes do que nossa renda é capaz de alcançar. Ok? E a economia nos ajuda a perceber essas questões, né? A entendê-las. E se a gente estiver dentro de uma empresa que opera em qualquer um desses mercados, nos ajuda a entender quais são as estratégias, ou que alternativas, ou que decisões precisam ser tomadas para a gente fazer isso. Essa é a pegada, meus caros futuros técnicos em administração. Por exemplo, quero mostrar aqui para vocês. A gente vive num mundo em que nós temos uma crise na saúde pública. Sacam? Uma crise na saúde pública. Essa crise se mostra, por exemplo, quando a gente tem necessidades muito superiores à capacidade de oferta de serviços de saúde. Entendem isso? Você tem mais gente procurando leitos de hospitais do que leitos de hospitais disponíveis. Eu estava conversando com uma prima agora esta semana e ela estava falando, né, de plano de saúde. Ela estava dizendo que tem um filho que tem dificuldade, né, de comunicação, de linguagem, ele precisa de fonoaudiólogo e ela não está conseguindo marcar consulta com o fonoaudiólogo. Eu estou falando de plano de saúde privado. Eu não estou falando de oferta de serviço público de saúde. Eu estou falando da rede privada. Tem mulheres que estão grávidas e que têm preferência por um específico
médico obstetra, ela não vai conseguir marcar consulta para aquele profissional, porque a agenda dele já está muito cheia e aí não tem, vai adiar, né? E vai vai jogar lá para frente. Então, são exemplos, né, de crise na saúde pública que a gente vive atualmente. Ok, tudo bem, minha gente? Um outro ponto que a gente pode merecer... A gente tem menos médicos, menos enfermeiros, menos hospitais, menos postos de saúde do que a gente necessita. E uma outra questão, né? Vejam no momento de pandemia como essas questões elas ficam expostas. É quase como uma fratura exposta, né? Você já viu uma canela quebrada? Se não, eu nunca vi. Né? Não ao vivo, presencial. Vi o Anderson, como é o cara do UFC? O Anderson Silva, o Snyder, né? O Homem-Aranha, que o povo chamava. Aí eu vi numa luta, ele chutou que a canela quebrou, quebrou, ficou exposto o osso ali. A pandemia, ela mostrou as fraturas, as fraquezas que a gente tem no nosso sistema de saúde. E não só do Brasil, global. Viu? Global. Crise na economia, meu Deus, o brasileiro é profissional em crise na economia. É crise por várias questões. Mais recentemente, a pandemia nos causou um grande baque econômico. Aí nós temos Rússia e Ucrânia também tendo sua influência na economia. Por vezes a gente próprio aqui dentro a gente gera internamente nossas próprias crises. A gente vê que se boicota, acontece demais no Brasil isso. Então a gente vive uma crise na economia no Brasil, mas isso no mundo inteiro também está acontecendo. E por vezes os países não estão conseguindo lidar com isso. Crise ambiental também faz parte do nosso dia a dia. Né? Esta crise ambiental, precisamos dar conta disso, precisamos enfrentá-la, porque ela vai gerar problemas climáticos. Esses problemas climáticos atrapalham a agricultura. Eu vou dar um exemplo. A China, ela está com um grande problema na sua produção de alimentos, sobretudo de arroz. A China. Um outro gigante que também está com problema ambiental na sua produção agrícola é a Índia. Sacam? Agora, detalhe. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. A China, mais de 1 bilhão de habitantes. Então, percebam. Deixa eu mudar aqui a fonte, só para fazer mais contraste, porque aqui no fundo eu botei um gráficozinho cor-de-rosa. E fica melhor se eu fizer mais contraste assim. A China, né, ela tem apresentado problemas na sua produção de arroz. A Índia também, sacam? Imaginem esses dois gigantes populacionais demandando arroz do mundo. O Brasil, que é um grande produtor, se resolve exportar muito arroz para o exterior e ele vai faturar mais com isso. Vai desabastecer o mercado interno. Isso pode levar o Brasil a ter uma alta no preço do arroz e explodir, né, em termos de inflação, já que o arroz é muito consumido por todo mundo. Vocês entendem isso? Isso pode nos ajudar a posicionar. A gente pode ter uma visão de mercado em cima dessas questões e tentar adotar estratégias defensivas em relação a tais problemas. A gente tem conflitos econômicos e tecnológicos. Esses aqui ficam muito claros quando a gente vê a disputa entre... Opa, botei o escuro. Quando a gente vê a disputa entre Estados Unidos e China, né? Eles não operam somente na arena comercial, mas é fortemente econômica, política e tecnológica. Né? Olhem os dois países exportadores da tecnologia 5G, por exemplo, né? A gente tem crise nas democracias, isso ocorre no mundo inteiro,
Minha gente, procurem depois a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. Aquilo ali, até antes de acontecer, era coisa de filme. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. A invasão dos americanos não querendo de parte, não querendo acatar o resultado nas urnas nos Estados Unidos, aquilo ali era cor de filme. Na prática, aconteceu. Se aconteceu nos Estados Unidos, que é um país, não é, onde, pelo menos internamente, a democracia que eles pregam, não é, como ela é muito forte, desde a independência das 13 colônias inglesas lá na Revolução, lá na independência americana, aquilo ali era impensável e aconteceu. Então não acontece só lá nos Estados Unidos, não está em risco somente no Brasil, existem outras expressões disso no mundo, são líderes mundiais que são depostos e outros que assumem o poder, são conspirações, acontece demais. Um espião americano vazou dados, por exemplo, o Edward Snowden, que mostra que os Estados Unidos espionavam grande parte dos países no mundo. Por isso que eu digo que a democracia defendida pelos Estados Unidos ela é relativa, né? Vale para eles, não necessariamente para os outros. Aqui no Brasil, os Estados Unidos espionavam as operações da Petrobras, para vocês terem uma noção, sacam? E quando ele vazou, criou ali conflitos diplomáticos ali globais na época, foi muito constrangimento internacional, entendem? Então vejam, a democracia ela é posta em xeque em vários lugares do mundo. A gente precisa ter essa noção e saber que tipos de impactos essas coisas podem trazer para a atividade econômica. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. Inclusive eu brinquei no Instagram, postei um negócio no Stories, uma imagem no Stories muito curiosa. A postagem que eu fiz, ela é carregada de ironias, né? Mas ela trata um pouco disso no pano de fundo dessa crise na democracia. Nós também temos uma crise ética e moral. Eu acho que ela é a mais grave. Inclusive, é dessa crise ética e moral que surgem todas as outras. Se a gente está em conflitos éticos e morais, nossa natural crise na democracia, vai haver uma natural crise econômica e tecnológica, ambiental, na economia, na saúde pública e em tudo mais. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não, por favor? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, exemplos ou observações pelo chat. Minha gente, é nesse mundo bem aqui em crise que vocês vão interagir como futuros técnicos em administração. E quem sabe galgando outros espaços ao longo da vida estudantil de vocês. Olhem essa charge que eu trouxe aqui para mostrar, para a gente discutir um pouco isso. Nós temos, é o mesmo mundo, tá aqui, ó. É o mesmo mundo. A Terra é redonda, viu? Ela não é plana. Então, é no mesmo mundo. Mas é como se fossem literalmente apartados aqui. Eu tenho aqui um mundo fragmentado em duas dimensões. E o menino querendo ir lá para o outro lado, entende? Não é? Então, são coisas que precisam que a gente destaque. Minha gente, são problemas... quando a gente trata de economia e mercados que afetam as empresas, elas afetam as nossas vidas como um todo. E a nossa relação com os governos, com as empresas. Por exemplo, por que mesmo ganhando mais, eu tenho a impressão que eu consigo comprar menos? Os funcionários públicos estão passando por isso, né? Tem funcionário público que na folha de pagamento recebe muito. Quando você vai olhar a capacidade de consumo, ele está comprando menos, por conta da inflação. Por que que os preços dos supermercados e dos combustíveis
variam tanto? Por que isso está acontecendo? Né? Sobretudo variando para cima. Vejam, baixou o preço a alíquota do imposto ICMS sobre os preços da gasolina. Não baixou tanto do diesel. É tanto que os preços dos alimentos não cederam ainda. E nós temos aqui, por que os preços dos alimentos diminuem no período da safra? Por que eles reduzem na entre-safra? Houve uma quebra de safra na cenoura. Quem é que não viu aí o quilo da cenoura a R$12, a R$13? Até fizeram um meme, né, de que um colar de cenoura estava mais caro do que um colar de ouro 24 quilates. Olhem aqui um dos reflexos da economia dos mercados, e que isso transborda para a vida em sociedade. Façam um exercício. Se coloquem na vida de uma criança que mora nesse lugar. Esse lugar é feio visualmente. Ele certamente fede. Ele é cheio de mosquito. Esse lugar aí, ele certamente sofre, as pessoas que moram aí, de uma carência muito grande de alimentação, de vestuário. Agora imagine uma criança morando nesse ambiente. Será que ela consegue desenvolver em plenitude todos os seus potenciais humanos? Por que existem pessoas que estão desempregadas? Por que a água ela é barata, mesmo sendo necessária à vida? Por que diamantes são caros, mesmo eles não sendo essenciais? Até isso aqui está sendo revisto, viu? A água, aos poucos, está se tornando uma mercadoria, e mercadoria cara. E isso tem acontecido em uma velocidade grande. Por que a renda das pessoas que vivem na região sudeste é maior do que na região nordeste? Todos esses são pontos que merecem a gente observar. Se a gente tiver o olhar que vocês já viram em outras disciplinas, da tríade do desenvolvimento sustentável, é preciso que os negócios sejam economicamente viáveis, sejam socialmente justos e sejam ambientalmente corretos. Olhem aqui essa outra imagem que eu trouxe para contrastar com aquela anterior lá que a gente viu daquela comunidade pobre. Tentem pensar nos bastidores dessa foto. O que as pessoas dentro desse carro estão fazendo, estão pensando, estão conversando? O que as pessoas dentro desses prédios estão fazendo, estão pensando, estão conversando? Minha gente, a economia, ela nos ajuda a entender essas e muitas outras questões. Permitem que a gente possa, elas nos ajudam a analisar os problemas enfrentados por pessoas, por empresas e por governos. E digo uma coisa para vocês, isso é fundamental para um futuro técnico em administração. Povo de Cajazeiras, de Dom Expedito Lopes, de Lagoa de São Francisco, de Paulistana, Pico, Santana do Piauí. E eu não estou falando de coisas do outro mundo, não. O que eu estou falando, todo mundo percebe. Basta olhar os noticiários, basta olhar ao redor para as coisas que estão acontecendo. Por isso, minha gente, o objetivo da economia é organizar as políticas que articulem a produção, a distribuição, o consumo de bens e serviços. A ideia é que fosse capaz de minimizar problemas e maximizar benefícios. Mas vocês sabem o que é que eu digo, o que é que eu penso na prática? Nós não estamos conseguindo fazer isso. Vocês sabem por quê? Ora, se a gente vive num mundo em crise, como é que a gente está conseguindo resolver os problemas da vida em sociedade? Entendem? Então, abre aspas, a economia estuda o emprego dos recursos escassos entre diferentes possíveis usos e a ideia é obter os melhores resultados. Estamos falhando nisso. Mas volto a dizer, o grande problema de falha não é técnico-produtivo, ele é ético e é moral. Para satisfazer as necessidades materiais das pessoas e não materiais, é necessário produzir bens e serviços que atendam a essas necessidades. E aí a gente emprega recursos produtivos. Né?
Estes recursos, eles podem ter usos alternativos, né, ou para produzir diferentes produtos. Por exemplo, um produtor rural, ele pode utilizar suas terras ou para produzir soja ou para produzir milho, ou ele produz os dois. Mas vejam, o que ele coloca para produzir soja, ele abre mão de produzir milho. As quantidades que ele produz milho, ele está abrindo mão de produzir soja. Olha a decisão econômica que de repente um gestor precisa tomar, meus caros futuros técnicos em administração. Escassez. Vocês já viram essa cena? Isso tudo era água. Quando ela baixa, quando ela seca, o solo chega a tal ponto em que ele chega a rachar. Uma água dessa certamente deveria servir só para animais beberem. As pessoas acabam bebendo, compartilhando água com os animais, em reservatórios assim. Então, com os recursos que as empresas têm são escassos, nem sempre dá para produzir todos os bens e serviços, né? Então, essa necessidade humana vem da carência ou do desejo de obter alguma coisa. As necessidades humanas básicas são alimentação, vestuário, transporte, educação, cultura, lazer, segurança. São necessidades básicas, sacam? Mas nem todas as necessidades básicas de todo mundo estão sendo supridas. Eu tenho aqui uma pirâmide das necessidades básicas. A pirâmide séria, ela vai até aqui. É a parte pretinha. As pessoas têm necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima, de serem queridas e aceitas, de autorrealização. Aqui embaixo eu coloquei de Wi-Fi para se conectar às redes sociais e de bateria para não deixar o celular morrer. Sacam? É um meme aqui. Com essas necessidades ilimitadas das pessoas e da sociedade, os consumidores, baseados em sua renda, estabelecem prioridades. É fundamental que se tenham prioridades nos seus gastos. E essas prioridades são baseadas nas preferências desse consumidor. Porque nos termos, por não termos os recursos suficientes, a gente, para atender a todas as necessidades, a gente precisa fazer as escolhas. São as questões econômicas básicas. O que, quanto e para quem produzir. Ok, minha gente. Tudo bem. Estou olhando para o relógio agora. Estamos chegando às 15 horas e 45 minutos. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Mas a gente volta amanhã neste mesmo horário, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.